Coríntios, capítulo de número 5, para a nossa meditação nessa noite. O versículo 31 diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Podem tomar assento, por favor. Meus amados, nesta noite estarei pregando no tema, ela vai colocar ali para nós, o matrimônio, uma bênção de Deus. Esse culto já foi anunciado, é um culto direcionado à família. É um culto para a família, um culto da família. É um culto onde a igreja para ouvir acerca de casamento, acerca de matrimônio. E falar sobre matrimônio, sobre casamento, família, é uma honra para qualquer pastor, principalmente os pastores que priorizam o casamento, priorizam o matrimônio, dá honra, a devida honra ao casamento. O casamento, o matrimônio, ele foi instituído por Deus antes da raça humana ser contaminada pela desobediência, pelo pecado, pela soberba da vida. Antes do homem saber o que era pecado, Deus instituiu o matrimônio. O matrimônio tem sido a bênção para todas as famílias na terra. Adão e Eva ainda não sabiam o que era desobediência, não sabiam o que era pecado. E eu costumo dizer que o mais interessado no casamento é Deus. Quando eu estou ministrando o seminário da família, eu falo que foi Deus que instituiu o matrimônio e botou o desejo do matrimônio em todas as áreas, de ordem social, de ordem emocional, de ordem psicológica, de ordem material, de ordem sexual. Foi Deus que colocou esses desejos no coração do homem. Deus não é carne, Deus é espírito, mas Ele fez um homem carne. Ele fez um homem do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Ele soprou nas narinas do homem, e o homem tornou-se alma vivente. E por ele ter se tornado alma vivente, ele, humanamente falando, ele carne, o desejo carnal veio impetrado por Deus na vida do homem. E então Deus é o mais interessado no casamento de qualquer pessoa. Eu costumo ir mais além, uma coisa que são poucos que tratam. Eu digo que o matrimônio, vocês vão ver daqui a pouco, que é uma instituição divina, ele é tão interessante que até o casamento do ímpio, o interesse é de Deus. Porque Deus, ele prioriza o casamento. Ali o tema da minha mensagem é o matrimônio na visão de Deus. Deus, ele prioriza o casamento. E vocês sabem que tem casamentos de pessoas aí não evangélicas, não crente, não evangélicas, não crente, que perduram até hoje. Porque Deus, ele honra a instituição. A verdade é essa, Deus, ele honra a instituição. Não quer dizer que todas as uniões são de Deus. São de Deus. Deus, ele une homem e mulher. Na igreja, nós aprendemos a estar na direção de Deus. E como é a direção de Deus? Quando você abre a Bíblia e começa a ler sobre casamento, tu vai se deparar com o casamento de Adão e Eva. Vocês podem observar que o mundo já estava criado, já estava feito. Foi Deus quem viu que não era bom que o homem esteja só, que também vai entrar em um dos pontos da minha mensagem. Aí Deus institui o casamento. Deus institui o casamento ali, e quando Deus institui o casamento, vocês podem observar que Deus, ele tira da costela do homem, e da costela do homem, ele tira um ossinho, enfim, da costela do homem, ele forma a mulher. E vocês podem ler na Bíblia que Deus, ele traz Eva até Adão. É a Bíblia que diz que Deus
traz Eva até Adão. É Deus que é interessado no matrimônio. E para fechar aqui a minha introdução, que eu sei que vocês têm noção sobre isso, quando quando Abraão perdeu a sua esposa por nome Sara, Isaac ficou muito abatido. Ele perdeu a mãe, ele perdeu aquela que dava o sustento da casa em relação ao lado feminino, a que cuidava de tudo, essas coisas todas, e perdeu o amor, e perdeu aquela que ele amava. Abraão viu isso e entendeu que já era o momento de Isaac contrair o seu matrimônio. Mas tem uma coisa que me chama a atenção na Bíblia, e eu falo muito para as pessoas que ficam preocupados, que vão ficar para titio, vão ficar para titia. Aí eu uso esses 2 pontos. Primeiro, nós não precisamos sair desesperado por aí afora, procurando a primeira que aparecer e se casar, porque Deus trouxe Eva até Adão. Em segundo lugar, quando Abraão, ele chama o seu servo, Gênesis capítulo 24, para ele ir buscar uma noiva para Isaac, ele prepara o servo para ir buscar uma noiva para Isaac, para que Isaac casasse e tivesse uma vida abençoada, e o matrimônio fosse manifesto na vida de Isaac. O que me chama a atenção, pastor, Gênesis capítulo 24, versículo 12, o servo de Abraão, usado por Abraão, a verdade é essa, o servo de Abraão, ali usado por Abraão, ele vai buscar uma noiva para Isaac, ele faz uma oração. E sabe como é a oração do servo de Abraão? Tu pode ler aí na tua Bíblia, Gênesis capítulo 24, versículo 12, ele ora assim: ó Deus do meu Senhor Abraão. Olha que autoridade tinha Abraão perante Deus. Não que Abraão, ele era um Espírito Santo, ele era o intercessor, nada disso. Mas o testemunho de Abraão era tão grande, era tão extraordinário na sua família e no seu convívio ali com os seus servos, com os seus empregados. O testemunho dele era maravilhoso, que o servo dele ora a Deus em nome de Abraão. Aí ele diz assim: ó Deus do meu Senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro. Então é Deus que entra nesse negócio. Dá-me hoje um bom encontro. Quando ele está orando, Deus fala assim: vai andando, e nessa caminhada ou nessa longa caminhada, lá na frente, tu vai se encontrar com uma jovem. Essa jovem vai vir com um cântaro. Ela vem buscar água no poço, tu vai estar próximo a esse poço. Tu vai pedir que ela dê água para você, e ela vai dar água para você, e vai dar água para os teus animais. A Bíblia diz que aquele moço sai andando debaixo dessa palavra. Ele chega no determinado local, ele para junto a um poço, vem uma moça exatamente como Deus falou, porque ele pediu um bom encontro. Ele não pediu, me perdoe, tá? Quem tem olhos verdes, azuis, os bonitos, mais bonitos na igreja, ele não pediu alguém de olhos verdes, alguém de olhos azuis, o saradão, a saradona, não. Ele falou: dá-me hoje um bom encontro. E quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz que vem uma moça com um cântaro. Claro, era formosa de rosto, era formosa de corpo, era muito bonita, a Rebeca. Aí vem a moça com cântaro, aí ele pede água para ele. Ela dá água para ele, dá água para os seus animais também. E ele entende que aquela era a moça que Deus tinha preparado para o filho do seu Senhor. O que eu quero dizer para os irmãos, 2 verdades. A primeira, é Deus que traz. A segunda, nós temos que orar. Quando falamos de casamento, para aqueles que ainda não se casaram, tá? Nós temos que orar pedindo a Deus o melhor, um bom encontro. Foi o que fez aquele moço. Deus do meu Senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro. E Deus preparou tudo. Aquela moça, ela recebeu o servo, ela foi até o irmão liberou, que era Labão, liberou aquela moça, ela foi embora com o servo de Abraão, chegou lá, ela entrou na tenda de Isaac, ali ela se casou com Isaac.
O nome dela é Rebeca, que foi mãe de Jacó, e Jacó foi o pai das 12 tribos de Israel. E essa moça foi nora de Abraão, uma moça que entrou para a história da Bíblia, uma moça extraordinária, uma serva de Deus abençoada. Tudo porque alguém pediu um bom encontro. Se a nossa sociedade parasse para ler Bíblia, para entender, para procurar entender o que a Bíblia diz, o casamento ainda seria, porque o casamento, na nossa concepção, é a célula máter da sociedade. O que é a célula máter da sociedade? É a célula mãe da sociedade. Só que hoje a nossa sociedade está invertendo valores. A nossa sociedade aplaude a promiscuidade, a imoralidade, o homossexualismo. Aliás, nem pode falar mais sobre o homossexualismo, mas a nossa sociedade aplaude a promiscuidade. A nossa sociedade aplaude o casamento com pessoas do mesmo sexo. Ela aplaude isso, ela levanta esta bandeira. Nós estamos numa situação muito difícil, não sei se vocês sabem, mas já há uma lei que já está quase tudo certo para o ano que vem não ter dia da mãe, não ter dia do pai, ter o dia do cuidador. Vocês já pararam para pensar? Dia do cuidador, para não discriminar, olha só, para não discriminar aquele homem que está casado com um homem e adotou uma criança, porque não sabe quem é pai, não sabe quem é mãe. Para não discriminar, porque senão nós somos homofóbicos. Olha só, para não discriminar aquela mulher que é casada com outra mulher e adotou uma criança, e quem é o pai, quem é a mãe. Para não ter esse tipo de constrangimento, vai ser tirado do calendário o dia do pai, o dia da mãe, e vai entrar o dia do cuidador. Olha a que ponto chegou a nossa sociedade. A nossa sociedade aplaude esse tipo de comportamento, ela aplaude a imoralidade, a promiscuidade, a inversão de valores. A Bíblia condena isso e nós não podemos passar ileso. Claro que é apenas uma introdução, a minha mensagem ela tem apenas dois pontos que serão bem rápidos, mas eu quero manifestar aqui na minha introdução um repúdio contra essas normas dessa sociedade falida em relação a casamento. E está falida? Claro que está. Há 2000 anos atrás, Jesus falou em Lucas, capítulo 12, versículo 52, que numa casa teriam 5 pessoas, filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos. E com isso, nós estamos encontrando as contendas, as discórdias, as desavenças no matrimônio. As pessoas não honram mais o casamento, e Deus não fez casamento para promiscuidade, para prostituição ou para desavença. Pastor Lauri, por que os homens agem assim? Porque não honram o Deus da Bíblia. O que a Bíblia fala contra essas pessoas? Por exemplo, o homem que deseja casar com outro homem. A Bíblia diz em Levítico, capítulo 22, capítulo 18, versículo 22, diz assim: não se deitarás homem com homem como se fosse mulher. Abominação é. Deus condena. E aí, pastor, é só no Antigo Testamento? Não. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículos 27 a 29, Paulo diz que eles se inflamaram em suas sensualidades, cometendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia diz que Deus os entregou às suas paixões infames. Sabe o que é paixões infames? É aquele que tem má fama. Lá em Hebreus capítulo 6, a Bíblia diz que o seu opróbrio nunca se apagará. Pastor Lauri, Deus condena essas práticas? Claro que condena. E onde está isso onde tem mais isso na Bíblia? 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9, 10, 11, 12, diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os ladrões, nem os roubadores, nem os sodomitas, nem os efeminados. Essas duas palavras, sodomitas e efeminados, herdarão
o reino dos céus. A Bíblia fala sobre isso. O que é sodomita e o que é efeminado? No grego, malakoi e anakote. Na Bíblia NVI, lá no rodapé da Bíblia NVI, tem a interpretação dessas duas palavras. São aqueles que numa relação homossexual, malakoi e anakote, fala do ativo e do passivo numa relação homossexual. O homem que se envolve com outro homem, tanto que faz papel de homem quanto faz papel de mulher, é rejeitado por Deus. A mulher que se envolve com mulher, tanto no papel de aquela que faz papel de mulher e a que faz papel de homem, numa relação de mulher com mulher homossexual, a Bíblia condena. É o malakoi e o anakote. A Bíblia fala sobre isso. No grego, malakoi e anakote, que o texto fala categoricamente efeminado e sodomita. E aí, pastor, se essas pessoas se converterem, eu tenho uma notícia para vocês. O mesmo texto, Paulo finaliza dizendo assim: é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavado, santificado, purificado pelo Espírito do nosso Deus. Você crê que Deus perdoa, Deus liberta? Diga aleluia. Pastor Laurito, crê que Deus liberta? Claro que eu creio. Só que a igreja de Corinto, vou dar só uma palhinha para vocês. Coríntios era a capital da Caia. Foi declarada colônia por Júlio César. Havia naquela época cerca de 600 mil habitantes. E ela era, pastor, uma cidade portuária. Eu sei o que é uma cidade portuária. Eu sei. O senhor também sabe. Itajaí, né? Morou em Itajaí. O senhor sabe. Quem é do Paraná, eu já preguei muito em Paranaguá, lá com o pastor José Alves. Já preguei muito lá. É uma cidade portuária. No Rio de Janeiro é a Praça Mauá, uma cidade portuária. Até hoje, a promiscuidade, a rodoviária Novo Rio está nessa cidade por nome Mauá, Praça Mauá. A promiscuidade até hoje domina. Claro que já melhorou muito, porque agora fizeram lá o Museu do Amanhã. Não sei se vocês já viram na televisão, é muito lindo o Museu do Amanhã. E o local ali onde era o Cais do Porto, hoje é local de atracar navios e barcos que fazem turismo. Então o lugar hoje está muito bonito, mas durante muitos anos era lugar de promiscuidade, de prostituição. Coríntios era a cidade portuária. Uma cidade portuária recebe pessoas de tudo quanto é crédulo, religioso, recebe pessoas de tudo quanto é jeito, e se agregavam ali. O evangelho chegou naquele lugar. Então as pessoas que estavam vindo para o evangelho eram tudo ex alguma coisa, o que Paulo falou, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os efeminados, essas coisas todas tinha ali na região. Aí eles agora, alcançados pelo evangelho, Paulo disse: é o que alguns de vós têm sido. Vocês agora não são mais. Vocês agora são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E eu creio que Deus liberta. Por que Deus liberta, pastor? Por que tu crê? João capítulo 8, 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quantos creem que Jesus liberta? Diga aleluia. Segundo lugar, João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só os livres digam glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz em Romanos, guardem esse texto, Romanos capítulo 6, versículo 18, Paulo diz assim: e libertos do pecado, foste feitos servos da justiça. Satanás não suporta essa verdade. Aliás, o diabo não suporta verdade nenhuma. A Bíblia diz em João 8,32 que ele é o Pai. A Bíblia diz lá em João 8,44 que ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Ele mente desde o princípio. A Bíblia fala sobre isso, fala. E qual é a meta? Qual é o alvo do diabo, pastor? João 10,10. Ele veio senão para roubar, para matar e para destruir. Aí eu vou sair daqui hoje apavorado com o meu casamento, com o meu matrimônio, com a minha família? Claro que não. O mesmo texto diz assim: mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Levante as tuas mãos e adore ao nome do Senhor.
Levante as mãos e diga glória ao nome de Jesus de Nazaré. O casamento, primeiro ponto da minha mensagem está ali, ó. O casamento, o matrimônio, fale comigo, o matrimônio, fale comigo bem alto, o matrimônio, uma instituição divina. Muito obrigado. Está ali, ó, o matrimônio, ela botou ali o matrimônio, uma instituição. Primeiro, põe lá a palavra divina. Fale comigo, divina. Divina. Porque o casamento, me perdoe os pastores, ele não nasceu no coração dos pastores. Ele não nasceu no coração da liderança. Ele é uma instituição divina. E onde está isso, pastor Lauri? Capítulo 2, versículo 24 do livro de Gênesis. A Bíblia mostra categoricamente Deus falando: não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem viu isso. É instituição divina. Ele fala: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma disjuntora para que esteja como diante dele todos os dias. Sabe o que diz a Bíblia no versículo 24? Por isso deixará o homem pai, mãe, se unirá à sua mulher e serão uma só carne. Paulo repete isso lá em Efésios capítulo 5, 31. Então o casamento nasceu aqui, ó, na mente de Deus. Nasceu lá no coração de Deus. E imagine, irmãos, que coisa maravilhosa. Nós não temos noção do que era o Éden. Imaginem, Deus criou todas as coisas. Primeiro, Adão não sabia o que era casamento. Adão não sabia o que era matrimônio. Não sabia o que era ter uma companheira. Adão não sabia. Adão morava no Éden. Deus fez o mundo, criou todas as coisas. Aí ele criou o Éden, colocou Adão no Éden. Vocês já foram em cachoeiras lindas? Já viram mares lindos? Já viram verdes lindos? Já viram cidades lindas? Imagine como seria o Éden. O Éden era algo extraordinário. Adão, ele era um homem inteligentíssimo. Hoje, o homem, por causa da desobediência, quando ele usa 11% do seu QI, ele é superdotado, ele é gênio. Adão usava 100% do seu QI. Era inteligentíssimo Adão. Adão, ele deu nome de todos os animais. Lá em casa, capítulo 2 de Gênesis, é ele que dá o nome de todos os animais. Deus chama Adão e fala assim: olha, tu vai dominar sobre tudo. Sobre as bestas feras, sobre os répteis, sobre os quadrúpedes. Tu vai dominar sobre as aves. Tudo vai estar no seu domínio. E a coisa mais gloriosa é o que a teologia chama, eu evitei muito aqui na escola bíblica de usar palavras de efeito no grego, no hebraico, eu evito esse negócio, mas para poder explicar esse texto eu sou obrigado, tá? Mas aquilo que a teologia chama de comunhão, o koinonia, que é uma palavra grega que quer dizer comunhão, Adão ainda tinha, pastor, pela viração do dia. Gênesis capítulo 3, versículos 9 e 10, Deus vinha direto palestrar com Adão lá no Éden. Imaginem, irmãos, um camarada inteligente, um camarada morando num lugar extraordinário, não sabia o que era cansaço, não sabia o que era dor, não sabia o que era infortúnio, não sabia o que era crise, o que era depressão, o que era autodepreciação, não sabia o que era anomalia, não sabia o que era esquisitice, ele não sabia o que era isso. Ele vivia em paz, vivia numa paz perfeita, vivia num mundo, num lugar tranquilo, num lugar maravilhoso, ainda tinha a presença de Deus toda tarde. Deus vinha procurar Adão, Deus vinha conversar com Adão. Lá com ele, no Éden, tinha todos os animais que Adão deu nome, tinha as maiores belezas físicas da terra, estava no Éden, mas Deus, ele vê lá no fundo do coração de Adão, que Adão ainda precisava de mais alguma coisa. Ele percebeu que Adão se sentia só. Aí ele mostra: não é bom que o homem esteja só. O casamento, ele é muito
muito mais do que as pessoas pregam por aí. O casamento é uma união extraordinária na vida do ser humano. O casamento, na visão do Criador, como eu coloquei, que primeiro é uma instituição divina, é algo extraordinário. Aí Deus far-lhe-ei uma disjuntora, para que esteja como diante dele todos os dias de sua vida. Arranca, Deus dá um sono profundo no homem, e o primeiro cirurgião da terra tira, e vocês podem ver que nós não temos marcas aqui, em costela nenhuma, ao lado direito, ao lado esquerdo, não tem. Deus vai lá, coloca um sono profundo sobre o homem, e tira da costela do homem a mulher. Ele faz a mulher, ele traz a mulher até Adão. Então o casamento é uma instituição divina. Ele não deveria ser vulgarizado. Vou contar um negocinho a vocês aqui. Eu estava pregando em uma igreja lá em Londres. Eu estava pregando numa igreja. Aí um jovem pastor, na época tinha 26 anos, esse pastor, ele disse assim: pastor Lauri, um culto abençoado. Estava jantando na casa dele, no final, ele falou assim: pastor Lauri, ore por mim, rapaz. Ore pela nossa igreja, estamos num vento muito forte. Falei: rapaz, um culto abençoado. Ele falou: você lembra daquelas duas irmãs que estavam ali na frente, na hora do louvor, animadas? Eu falei: rapaz, abençoadas e tal, com um garotinho, não é? Isso mesmo, com um garotinho adorando a Deus. Falei: lembro. Ele falou assim: aquelas duas irmãs, elas não fecharam a igreja porque elas gostam muito do presidente. O presidente lá é o pastor Joel, que é de Sombrio, era de Sombrio, ele preside lá, tá? Mas esse pastor era um pastor auxiliar. Aí ele falou assim: elas gostam muito do presidente, gostam muito do pastor Joel. Se não fosse isso, elas já tinham fechado a igreja. Eu falei: o que houve? Ele falou assim: pastor, as duas estão casadas há 10 anos. Há 10 anos, elas eram casadas uma com a outra. Casadas. Aquele menino é um filho adotivo. E elas querem entrar em comunhão na igreja e querem fazer parte do ministério de louvor, porque antigamente elas eram do ministério de louvor. Mas isso ainda não entrou na minha cabeça, pastor. Aqui em Londres pode, mas isso não entrou na minha cabeça. Se elas forem lá no prefeito, ele deu o nome do que é chamado prefeito lá, me fugiu, cônsul. Se elas forem no cônsul, o nome cônsul lá é prefeito. Se elas forem no cônsul, o cônsul com 3 minutos manda lacrar a igreja, manda fechar a igreja, porque lá perdura firme a lei dos direitos humanos, e o pastor seria um homofóbico terrível, iria até preso. Então ore por mim, porque a qualquer momento a igreja pode ser fechada. Essas duas irmãs só não fazem isso porque gostam muito do presidente e querem congregar aqui, querem que eu as coloque em comunhão. Falei: rapaz, que situação é tua? Imagine como é que tu fica, rapaz. Aí ele falou assim: o pior não é isso. A mãe de uma delas é a dirigente do círculo de oração, é a irmã de oração da igreja, e chama a outra de minha nora. Eu falei: rapaz, que situação difícil. Isso há uns 6 anos, 5, 6 anos atrás, 4 anos atrás, não me lembro. Isso há algum tempo atrás. Hoje no Brasil está a mesma coisa. A situação no Brasil é catastrófica nessa área. Os pastores serão muito perseguidos nessa área. A promiscuidade tomou conta da nação brasileira. A imoralidade, a inversão de valores tomou conta da nação brasileira. A igreja, ele nunca me pediu isso, nem tenho relacionamento com ele. Eu me dou muito com a esposa dele desde quando ela era solteira, a Lauriette. Me dou com ela desde quando ela era solteira, cantando no seminário que eu ministrei. O Magno Malta, o senador Magno Malta, a igreja tem que orar muito pelo aquele homem. Muitas coisas ainda não foram aprovadas no Brasil, porque ele tem estado ali com muita autoridade no Senado, porque o Brasil ele caminha para esse tipo de comportamento. Deus não fez casamento para isso. Então casamento é uma instituição divina. Começou assim: macho
e fêmea. Passa disso, o que passa disso é procedência maligna, e nós não podemos nos dobrar para isso. Pastor, mas eu tenho uma prima, eu tenho um sobrinho, eu tenho um parente, eu tenho um colega, eu tenho um amigo. Infelizmente nós vamos ter amigos, colegas, filhos de amigos que entraram por esse caminho. Mas irmãos, o apóstolo Paulo diz, o próprio Jesus disse categoricamente: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Mas ele usa uma frase dizendo assim: nega-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Evangelho é renúncia, evangelho é seriedade. Se nós queremos ir para o céu, precisamos entrar pelo caminho da palavra de Deus. Você pode dizer amém? Então, o casamento, primeiro, ele é uma instituição divina. Em segundo lugar, fale comigo, ele é uma instituição, mais alto, ele é uma instituição social. Porque além da ordem divina, pastor, tem um lado social, onde os cônjuges, onde o noivo e a noiva recebem o cumprimento dos familiares e dos amigos, onde é estabelecido as testemunhas, que nós chamamos de padrinhos e madrinhas. Isso é origem pagã, mas o normal são testemunhas, que nós chamamos de padrinho e madrinha, tá? Mas é de origem pagã, madrinha e madrinha. Não estou querendo mudar a cabeça de vocês, não, apenas estou orientando. Então, é de ordem social. Onde nós encontramos isso na Bíblia? O casamento, que casamento maravilhoso! O casamento de uma viúva, que viúva abençoada, que foi o casamento de Ruth. O casamento de Ruth mostra o lado social do casamento. Só que o lado social, ele tem que ter cunho bíblico ou cunho teológico. Para que ela se casasse com Boaz, pode ler, a própria sogra é que prepara, ou a ex-sogra é que prepara todo o caminho para Ruth. Como ela prepara? Capítulo 4 de Ruth, você vai ler em casa depois, é um livro pequeno, só tem 4 capítulos mesmo. E ela prepara para Ruth o casamento de Ruth, porque ela conhecia o social do casamento. Só que o social do casamento, neste episódio que eu estou falando a vocês, ele era de ordem judaica, ele era um costume judaico. E Noemi, mesmo sendo amarga, ela conhecia a origem judaica, o costume judaico, a formação de um casamento judaico. O que que ela faz? Ela fala assim: minha filha, tu faz isso, 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 tu vai amanhã trabalhar colhendo espiga, mas o nosso costume é esse. Lá existe o parente remidor, que na época das espigas, na época da prosperidade das espigas, tem que agir assim. Aí ela orienta a sua nora, a nora faz exatamente como a sogra mandou, e o parente remidor, que era Boaz, se afeiçoa a Ruth e casa-se com Ruth. Mas o lado social é tão extraordinário que Ruth entra nas 2 genealogias da Bíblia. Ela passa a ser bisavó de Davi. Olha que coisa linda. Bisavó de Davi, o maior rei de todos os tempos da nação de Israel. E ela entra nas 2 genealogias da Bíblia. A primeira, a judaica, que é a de Mateus, começa em Deus Filho, começa em Jesus Cristo, Filho, e termina lá em Abraão. Começa em Abraão, porque ele é a promessa do povo hebreu, e termina em Cristo. Genealogia judaica, o nome de Ruth está lá. Mas a genealogia divina, que é de Lucas, que começa em Deus Filho, passa por Abraão, passa por Adão e termina em Deus. Por isso que ela é divina. Ela começa em Deus Filho e termina em Deus Pai. O nome de Ruth está nas 2 genealogias, porque Deus honrou o casamento pelo lado social. E o lado social é onde nós recebemos os nossos convidados, e ali os nossos convidados são testemunhas daquilo que está sendo celebrado ali naquela noite pelo pastor. Então, casamento não é qualquer coisa como hoje estão apresentando por aí. O casamento por contrato, o casamento, me perdoe a ausência de Fábio Júnior,
que começa hoje, termina daqui a 15 dias, começa outro, termina com 20 dias, começa outro, termina com 2 meses, e olha os apresentadores, e aí rapaz, tem alguma novidade? Sorrindo, como se fosse a melhor coisa da vida, sorrindo, e aí, alguma novidade? Já tem uma nova proposta aí. Eu já vi entrevista com ele assim: rapaz, eu acabei de me casar, tenho 15 dias de casado. Não, mas eu sei que daqui a pouco tu está casando de novo, porque ele leva essas coisas assim. Esse é o retrato da sociedade. A sociedade aplaude isso, as novelas ensinam isso. A novelinha da tarde, por nome Malhação, cansou de ensinar essas coisas aos jovens, adolescentes, e o mundo caminha para isso. Cada vez mais há uma defasagem muito grande na família, porque não honram o lado divino e o lado social. O casamento, além de ser divino, além de ser social, ele é também uma instituição. Fale comigo, bem alto, a palavra legal. Legal é protegido por lei. Está em Romanos, capítulo 7, versículo 2. Fale comigo, o casamento é protegido por lei. Ele não é um contratozinho, ele não é um negocinho que começou aqui, daqui a pouco acaba e acabou e nada mais vale. Não, ele é protegido por lei. Está lá em Romanos capítulo 7, versículo 2. Deus, ele honra. Eu quando vou fazer um casamento, quando o noivo chega à frente, tem vezes que é feito ali o tanto legal quanto também o religioso, mas às vezes eles se casam antes no cartório. Aí eu tenho o prazer de dizer, comparece a este altar fulano e fulana por já haverem feito o matrimônio conforme a lei que regulamenta o casamento no nosso país. Eles estão legalizados, está protegido pela lei. O casal está protegido pela lei. Os dois estão protegidos pela lei. Aí eu vou entrar com a cerimônia religiosa. E nós fazemos a cerimônia religiosa na igreja. Mas o casamento, ele é de ordem divina, de ordem social e de ordem legal. Vou perguntar a vocês, vão falar comigo. Vamos lá, o casamento, ele é de ordem. Segundo. Terceira. Vamos de novo? Ficou tão bom, eu gostei. O casamento, ele é de ordem. De ordem. De ordem. Quantos podem dar um glória a Deus aqui nessa noite? Quantos podem aplaudir o matrimônio aqui nessa noite? Glória a Deus. Casamento. Vamos para a minha segunda proposta, minha querida irmã. Você é abençoada, tá? Falem junto comigo. Deus sempre honrou o matrimônio. Todos juntos. Deus. Aí, pastor, vou dividir isso em 3 partes, para não tomar tempo do culto, é claro. Já falei demais aqui, os irmãos que vieram à escola já estão até enfadados na minha voz. Então, o casamento, Deus sempre honrou o matrimônio. Mas essa frase tu já falou, pastor, eu sei. Deus sempre honrou o matrimônio. Onde Deus honrou? Só vou falar 3 coisas aqui rapidamente. A primeira, vamos lá, minha querida. A primeira, foi assim com Noé. Fale comigo, foi assim com... Mais uma vez, foi assim com Noé. Olha bem, foi assim com Noé. Todos vocês conhecem a história de Noé. Todos vocês conhecem. Mas o casamento, irmãos, é mais do que isso. Quando você lê na Bíblia, em Mateus capítulo 24, versículo 36, que Jesus fala: como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele diz assim: comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento. Veio o dilúvio, os levou a todos. Quando fala casavam-se, dava-se casamento, no original diz assim: tomava a mulher após si e abandonava após si. Pegou uma hoje, não deu certo, pega outra amanhã. Pegou uma hoje, amanhã, não deu certo, pega outra depois. Aí pegou um hoje, não deu certo. É aquela coisa de ficar que entrou no Brasil e até em algumas igrejas. Está ficando com quem? Estou ficando com essa. Não, porque o rapaz estava com outra. Não, mas eu já estou com essa. Aí a mãe está com a outra. Estou ficando. Isso entrou também na área de casamento. Não é só de namorico, de adolescentes, não, que já é uma vergonha, né? Que já é uma vergonha, mas isso entrou também no casamento. Na época de Noé, eles já viviam assim. Pode ver, na arca tinha que entrar macho e fêmea. Me perguntaram uma vez assim: pastor, por que as pessoas não entraram na arca? Eu falei: por causa do pecado. Mas só isso? Eu falei: não. Além do pecado, tu vai procurar isso em casa depois, tá? Isso é até muito sério que eu vou falar aqui, mas não tem problema não.
Não entraram na arca por causa de dois motivos. O primeiro, Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6. A Bíblia diz: antes do Senhor haver mandado chuva sobre a terra, um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Ainda não tinha acontecido o que aconteceu hoje. Chuva. Não teve chuva. Dá-se a ideia que a primeira chuva foi o dilúvio. Então, as pessoas, quando Noé pregou que Deus iria mandar o dilúvio, perguntaram: o que é dilúvio? Vai chover. O que é chuva? Vai cair água do céu. Eles não acreditavam porque não tinha chovido ainda. É o texto que diz: não havia chovido ainda. Ponto. Pula essa parte. Segundo lugar, era por causa da promiscuidade. E onde está isso na Bíblia? Gênesis capítulo 6, versículo 3. Deus fala que o pecado tinha se agravado tanto na terra, que Deus chega ao ponto de se arrepender de ter feito um homem, e diz a Bíblia: os seus dias serão 120 anos. Agora olhem para cá. Dói na alma quando eu escuto pregadores, pastores, obreiros, falando que Noé pregou 120 anos. Isso é mentira. A Bíblia não diz: não, pastor, eu li 120 anos. Tu leu a redução da idade humana. O homem, Noé, aparece na Bíblia, Gênesis capítulo 5, 32, com 500 anos. O dilúvio vem no ano 600 da vida de Noé. Gênesis 6, a partir do versículo 11. Irmãos, de 500 para 600 não dão 120, dá 100. Noé aparece com 500, o dilúvio vem, ele tem 600. E os 120 que aparece aí no texto, é a redução da idade humana. Deus fala: os seus dias serão 120 anos. Por quê? Deus não fez o homem para durar 969 anos como viveu Matusalém. Deus não fez o homem para viver 962 anos como viveu Jared. Deus não fez o homem para viver 950 anos como viveu Noé. Deus não fez o homem para viver 930 anos como viveu Adão. Deus, ele fez o homem para viver eternamente, mas por causa da desobediência no Éden, a Gênesis capítulo 3, Deus falou que agora eles iriam morrer porque comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e viria a morte sobre o homem. O homem viveu 900 e poucos anos, a partir de Gênesis 6, 3, por causa do pecado que tinha se agravado na terra, porque o texto fala da corrupção dos gêneros humanos. Deus fala: os seus dias serão 120 anos. Moisés, quando escreve o Salmo 90, já reduz mais um pouco, dizendo assim: alguns chegarão a 70 ou 80, mas por causa da sua robustez, mas na realidade já é enfado e canseira. A Bíblia tem respostas para tudo, mas nós é que às vezes vamos no oba-oba e não paramos para ler Bíblia. Ali em Gênesis capítulo 6 houve a corrupção. Na corrupção, Deus mandou que Noé pregasse mesmo. Lá em 2 Pedro capítulo 2, a Bíblia chama Noé de pregoeiro da justiça. Noé era um grande homem de Deus, mas o homem estava com o coração preso no mundo. Na arca tinha que entrar macho e fêmea. Pode ler o texto do capítulo 6. Deixa eu dar uma palhinha a vocês aqui. Entrou o leão e a leoa. Entrou o cão e a cadela, enfim, foi entrando macho e fêmea na arca. E tem uma coisa: Noé pregou, os homens não quis se converter. A Bíblia não diz que Noé pregou para os animais. Os animais vieram até Noé e entraram no lugar onde os homens deveriam entrar. Pastor, dava para todo mundo? Dava. A população da época era pequena. Sabe quanto era a arca? 300 côvados de comprimento, aproximadamente 150 metros. Um côvado tem 47, 49, 51, 53, 55, 50. Vamos arredondar para 50 centímetros. Então,
150 metros de comprimento tinha a arca, 75 de largura, só que tinha primeiro, segundo e terceiro andar. Multiplica isso, dá 450 metros. A arca era um grande barco para aquela população da época, e eles não quiseram entrar na arca. Quem entrou na arca? Noé e a sua esposa. Quem entrou na arca? Os filhos de Noé e as esposas, Sem, Cão e Jafé. Olha o que tinha dentro da arca. Noé quer dizer repouso, Sem quer dizer rocha, Jafé quer dizer beleza, simboliza Cristo, Cã quer dizer quente, é o calor ali que simboliza o Espírito Santo. Claro que eu não vou entrar nesse mérito aqui nessa noite. Os 4 entrou na arca com as suas esposas. Tem um outro detalhe que precisa ser visto. Noé entra na arca e fica 7 dias dentro da arca, aguardando as pessoas entrarem. 7 dias depois ninguém entrou. A Bíblia diz que Noé fecha por dentro e o Senhor sela por fora. Por que Deus faz isso? O coração do pregador, o coração do pastor é que todo culto tenha pessoas aqui penduradas nesse rebaixamento, lotada essa igreja. Essa é a visão do pregador. Noé facilmente iria abrir aquela porta para que aqueles homens entrassem na hora do desespero. Ele era melhor do que Deus? Não. É porque Deus, ele trata o homem também como juízo. E agora era o juízo. Eles não quiseram entrar na arca, perderam o direito. Nós, hoje, espiritualmente falando, estamos na arca que é Cristo. Você pode dizer aleluia? Levante a tua mão e diga glória ao nome de Jesus. Matrimônio. Deus preservou a família. Primeiro com Noé. Segundo lugar, vamos lá, bem alto. Assim foi com... Mais alto. Assim foi com Ló. Vocês já leram isso em Gênesis capítulo 19. Deus, ele preservou a família. Hoje é culto da família. Quantos creem que Deus, enquanto nós estamos aqui, Ele está guardando a nossa família? Você crê que Deus está guardando a nossa casa? Dá um glória a Deus aí bem alto. O primeiro a orar aqui, de pé, claro, fora o de joelho, foi o vice-presidente. Ele orou pela família. Aí veio o Senhor, orou pela família. O irmão veio fazer a leitura, orou pela família. Nós oramos pela família. Enquanto nós estamos aqui, Deus está cuidando da nossa casa. Deus está cuidando da nossa família. Sabe por que esse homem ele foi preservado? Ló. Um dia, pastor, que eu voltar aqui, eu vou pregar só sobre Ló. Eu vou tirar essa mística que existem por aí contra Ló. É um dos maiores empresários do Antigo Testamento, é Ló. E vocês vão ver falando aqui sobre Ló. Mas Deus honrou a família de Ló. Sabe por que Deus honrou a família de Ló? Me perdoe, quando eu vou encontrar com ele no céu. Mas vocês não falem nada para ele do que eu chamei ele aqui hoje não, tá? Me perdoe, Abraão. Deus preservou a Ló por causa de um chato. Me perdoe, a palavra chato. Eu não devo falar assim de Abraão. Vocês não vão lembrar isso para ele lá no céu. Não falem isso a Abraão, tá? Não, pelo amor de Deus, nós precisamos ter uma amizade maravilhosa no céu. Mas Abraão era chato. Já leram o capítulo 18 de Gênesis? Ló vai embora, aí Deus revela a Abraão que iria acabar com Sodoma e Gomorra. Manda dois anjos lá e revela a Abraão que vai acabar com Sodoma e Gomorra. Olha como Abraão era chato. Olha por que Deus está guardando a tua família. O Senhor orou, ele orou, os outros oraram, nós oramos aqui pela família e Deus está guardando mesmo. Vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão se lembra que o sobrinho dele foi para aquela cidade. Lê em casa, Gênesis 18. Abraão, ele fala assim para Deus: matarás o justo com o ímpio? Ele começa a orar, pedindo livramento. Senhor, matarás o justo com o ímpio? Deus que é tranquilão, deixa eu tentar imitar Deus aqui, não dá mas tranquilão, ele fala assim: por amor dos justos vou poupar a cidade. Aí Abraão pensou: o meu sobrinho deve ter evangelizado na cidade. Não tem só ele, tem outros justos também. Eu quero preservar a família. Aí Abraão começa: Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, vai destruir a cidade? Deus fala para ele assim: por amor dos 50,
vou poupar a cidade. Abraão, opa, e tal. Senhor, me perdoe, eu sei que tu vai poupar. E se não tiver 50, tiver 40? Aí Deus, tranquilão, por amor dos 40, vou poupar a cidade. Obrigado, glória a Deus. Tá. E se não tiver 40? Abraão é chato. Mas não fala isso para ele lá no céu não, pelo amor de Deus. O céu não é lugar de inimizade. Deixa as coisas daqui, o que acontece aqui fica aqui, tá? Céu é outra história. Se tiver 30, lê em casa isso, Gênesis 18. Por amor dos 30. Aí Deus serão, hein? Deus é sério. Jesus pode até rir, mas Deus é muito sério. Aí Deus, por amor dos 30, vou poupar a cidade. Oh, obrigado. Deve ter isso aí de gente lá, que se converteu através de Ló. Porque Ló era bom, hein? Quando eu vier pregar aqui sobre Ló, vocês vão ver o que eu vou citar de 2 Pedro, que fala dele. O justo Ló se enfadava da vida dissoluta dos moradores de Sodoma e Gomorra, e todos os dias ele afligia sua alma justa. Os pregadores deviam falar muito bem de Ló, mas vamos deixar isso para outra. E se tiver 20, aí Deus tranquilão, por amor dos 20 vou poupar a cidade. Eu já estou ficando com a minha paciência esgotada, eu aqui. Então, glória a Deus, pode não ter 20, e aí, como é que fica? Se tiver 10, por amor dos 10 eu vou poupar a cidade. Só que tem uma coisa, meu irmão, ele estava intercedendo. Fale comigo, intercessão. A palavra intercessão, sabe o que é, pastor? É o ato de interceder, é ir mais além, é ir mais adiante. Quer ver o que não é intercessão? Poxa, vocês não, eles ali não vão ver, então tem que ser mais ou menos aqui. Intercessão não é isso, não sei se vocês conhecem, eu conheço. Chegamos cansados, tá? Vamos dormir. Senhor, meu Deus, meu Pai, fazemos aquele pacote santo. Ó, pacote santo. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou diante de Ti, toma a vida em Tuas mãos, abençoe todos os Teus familiares. Abençoe todos os Teus servos na face da terra, em nome de Jesus, amém. Isso não é intercessão, isso é uma oração corriqueira. Deus ouve. Já fez pacote santo? Nunca fizeram, só eu que faço, né? Aí, orou por mim, orei todos os meus familiares. Orou por mim, meu irmão? Orei todos os teus servos. Fui até lá no Japão. Todos os teus servos na face da terra. Então, isso é pacote santo. Isso não é intercessão. A intercessão é o ato de interceder. É o ir mais além, mais adiante. Sabe o que é isso? É ser chato. Então, hoje, eu parabenizo Abraão. Abraão era chato. O justo, 50. 45, 40, 30, 10, 5, ele foi orando até ver que Deus iria poupar mesmo a cidade. Só que tem uma coisa, enquanto Abraão orava, 2 anjos foram a Sodoma e Gomorra. Enquanto Abraão orava, 2 anjos foram recebidos por Ló. Enquanto Abraão orava, os 2 anjos cegaram os homens de uma cegueira terrível, para que não fizessem mal a Ló e a sua família. Enquanto Abraão orava, os 2 anjos arrancavam Ló e a sua família da cidade de Sodoma e Gomorra. Você pode glorificar o nome de Jesus. Levante as tuas mãos e diga glória ao nome de Jesus de Nazaré. Vamos aplaudir também ao Senhor pelo livramento da família de Ló. Terceiro e último lugar, aí ela já colocou, obrigado minha querida. Foi assim também com? Vamos lá, foi assim também com? Josué. Que coisa maravilhosa, né, pastor? Com Josué também. Só que Josué, ele dá um show. Deixa eu usar a palavra gente, é feio demais, né? Em nós, mas eu vou usar a palavra gente. Josué, ele dá um show na gente. Aqui, ó, nos obreiros, ele dá um show. Josué morreu com 110 anos. 110 anos. Ele foi um homem que pegou o povo de Israel do deserto e colocou em Canaã. Foi um homem extraordinário, milagres maravilhosos aconteceram, o sol e lua parou, enfim, Rio Jordão abriu pela primeira vez, milagres maravilhosos aconteceram. Agora,
ele chega no capítulo 24, tem 8 minutos para isso, ele chega no capítulo 24, quando ele encerra a sua jornada com 110 anos, o velhinho Josué, olha o que acontece quando nós priorizamos a família. O velhinho Josué, ele dá o livre-arbítrio ao povo. Livre-arbítrio é livre direito de escolha ou livre direito de escolher. Eu ainda não vi nenhum pastor fazer isso. Ele chama o rebanho e chega a hora do vamos ver junto ao rebanho. Nós omitimos isso, mas Josué não. Ele chama o povo e diz assim para o povo: escolhei hoje a quem sirvais, os deuses dos amorreus, dos perizeus, dos gigazeus, dos jebuseus, os deuses que serviram os vossos pais da além do caminho. Vocês podem retornar, se vocês quiserem à vontade. Eu vou usar as minhas palavras, tá? Eu já estou velho, já estou ultrapassado, a minha idade já foi embora. Vocês têm liberdade de retornar para os deuses dos pais de vocês. Fica a critério de vocês, tudo que vocês viram, se vocês acreditaram, amém? Se não acreditaram também, amém? Vocês podem retornar. Pulso firme de liderança, um grande homem de Deus. Mas o que mais me encanta é a hora que ele diz ainda no versículo 15, é a hora que ele responde por ele e pela família dele. Irmãos, isso aí não é balela. Ah, pastor, isso é fácil. Não é fácil não. Tem homens que só pode hoje muito mal responder pela esposa, porque o filho já não obedece mais. Me perdoe, eu não queria acabar o culto assim, a mensagem assim, mas a filha já não obedece mais, o neto já está batendo na cara, no rosto, me perdoe a expressão, essa é coisa de carioca, tá? Já está batendo no rosto há muito tempo, o neto ficou rebelde, a neta ficou rebelde, já não sabe mais o que é benção-avô, benção-avó. Eu tenho uma tia de 80 e poucos anos, até hoje bença, tia, eu estou com 56, bença, tia, até hoje ainda priorizo isso, mas a nossa juventude não quer mais saber desse negócio, já se perderam há muito tempo. Eu disse para o pastor que o meu filho, quando vai sair, ele mora em cima, eu embaixo. Ele, quando vai sair, ele vai lá em casa, bença pai, dá beijo no rosto, beijo no outro rosto. A minha filha, beijo no rosto, beijo no outro rosto, bença pai, bença mãe, bença tia. Do mesmo jeito, a minha filha é nova, tem 31 anos, o meu filho tem 30 anos, mas ainda aguarda o mesmo jeito. Mas essa juventude por aí afora, já perderam isso. Já tem pai que não tem pulso mais com os filhos há muito tempo, já perderam a rédea, já perderam a força com os filhos. Aí o velhinho Josué, falar de família, irmãos, é para começar o seminário hoje e terminar daqui um mês e não chegar no primeiro tópico ainda de uma apostila. A verdade é essa. Esse homem aqui, Josué, ele respondia por ele e pela família. Judeu tem muitos filhos. Vamos fazer uma matemática fácil aqui? Uma matemática fácil. Ele com 25 anos, ele teve filhos. O filho dele com 25 teve filhos. Aí com 50 ele era avô. Com 25, o filho do filho teve filho. Com 75 ele era bisavô. Com 100 anos mais 25, o filho do filho teve filho. Aí ele já era tataravô. Ainda sobra 10 de lambuja, porque ele viveu 110 anos. Então provavelmente ele já era tataravô. E judeu tem filho, deixa eu usar uma gíria carioca, tem filho a balde, tem filhos demais. Era cultura hebraica ter bastantes filhos. Aí imaginem, muitos netos, imaginem, muitos bisnetos, muitos tataranetos. Aí esse Josué de 110 anos, ele fala para a nação: escolhei hoje a quem sirvais. Isso é lindo, isso é lindo, vocês podem ir embora à vontade. Aí ele toma a responsabilidade para si. É igual um jogador de futebol, que é o goleador do time. Ele puxa a responsabilidade para ele e ele resolve. Josué puxa a responsabilidade para si e usa esta frase: vocês podem ir para onde vocês quiserem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dar um glória a Deus aqui bem alto nessa noite? Fale comigo, fale bem alto, eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Você pode dizer glória ao nome de Jesus. Você pode dizer glória ao nome de Jesus. De novo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou fazer uma coisa aqui, me perdoe os teólogos, tá? Me perdoe os teólogos, não é doutrina de predestinação fatalista. O que eu vou falar aqui é promessa, tá, pastora? Tá? É promessa, não é? Você vai ler depois o texto, você vai ver que não é doutrina de predestinação fatalista. Quantos têm promessa de Deus? Levante a mão, diga amém. Então fale comigo assim: por causa da minha vida, da minha chamada, do meu ministério, das minhas orações, pela minha família, se o meu filho, o meu neto, meu bisneto, meu tataraneto, permanecer firme, já estão sendo abençoados por causa de mim. Tem neto? Não, não tem. Não tem neto? Mas tu crê que por causa de você Deus já está abençoando? Não é predestinação fatalista não. Meu filho, meu neto, meu bisneto. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui são pais? Quantos aqui têm filhos? Olha as mãos, pastor, isso vai diminuir muito, tá? Abaixem. Quantos são avós? Diminuiu. Abaixem. Bisavós. Opa! Tataravós. Ninguém. Que pena, né? Mas vai ser. Ainda vai viver muito, em nome de Jesus. Os bisavós ainda vão viver muito. Agora olha para cá. Por causa de você, essas orações que o Senhor fez aqui hoje, ó, cuidar da minha casa, se os nossos filhos, netos, aqueles que ainda não casaram, que nem filho tem, por causa de você, se eles permanecerem firmes, eles já estão sendo abençoados. Agora eu tenho 2 minutos para isso. Onde está isso na Bíblia? Eu sei que tu quer saber onde está na Bíblia. Salmo 112, 1, 2 e 3. Olha o que diz o texto, pastor. Ele diz assim: bendito o homem que teme ao Senhor. Quantos aqui temem a Deus? Digam amém. É fácil, né? Quantos temem a Deus? Digam aleluia. Olha a segunda coisa. Bendito o homem que teme ao Senhor e tem prazer em seus mandamentos. Quantos têm alegria, prazer na Bíblia? Diga aleluia. Aí começa a promessa. Olha a promessa: a sua descendência será poderosa na terra. Aí tu vai dizer: pastor, a minha descendência são os meus filhos. Parabéns, então os seus filhos serão poderosos na terra. Pastor, tu falou tataraneto. Ah é? Olha o texto: será abençoada a geração dos justos. Aí muda, já não é descendência, agora é geração. Tem um versículo na Bíblia que diz que Deus abençoa e honra até a 3ª e 4ª geração. Fale comigo: Deus abençoa e honra até a 3ª e 4ª geração. Filhos, netos, bisnetos e tataranetos. É promessa. Olha o texto: bendito o homem que teme ao Senhor, tem prazer em seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Aí ele encerra dizendo: na sua casa há prosperidade e riqueza, e a tua justiça permanece para sempre. Aplauda o nome de Jesus de pé, em nome de Jesus, bem alto. Deus está honrando a nossa família. Deus está honrando a nossa família. Estamos orando aqui e Deus está cuidando lá. Adore o nome de Jesus, adore o nome de Jesus. Oh, Ramanacandarabia Shergio Menegeria, Anticomanava Subinai Menegeria. Estão sentindo a graça de Deus aí? 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 Deus está cuidando da tua família aí. Adore o nome de Jesus nessa noite. Glória ao nome de Jesus.
pastor mandou que eu orasse. Eu não chamo, é difícil. Ele viu, eu não fiz isso aqui na escola. Mas tem alguém que deseja uma oração especial pela família? Vem à frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar pelo teu cônjuge. Nós queremos orar pela tua família. Queremos orar pelos teus filhos, pelos teus netos. Nós queremos orar em nome de Jesus. Saia do teu lugar agora. Saia do teu lugar e queremos orar por você. Será abençoada a geração dos justos. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade e riqueza. A sua justiça permanece para sempre. O devorador não vai entrar. Satanás não vai entrar. Os demônios não vão fazer arruaças. Em nome de Jesus. A enfermidade agora já está caindo por terra. Aqueles demônios que chamam de territoriais. Aqueles demônios que envolvem uma rua. Envolve um bairro. Envolve famílias. Em nome de Jesus está sendo repreendido agora. Oh, Ramanakanda Arabia Sheriga Menegeria. Eu quero encerrar falando aqui. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando da tua família. Fecha os olhos e adora o nome de Jesus. Fecha os olhos e adora o nome de Jesus. Deus está cuidando da tua família. Deus está cuidando da tua casa. Vou mais além. Tu vai ter uma boa novidade hoje quando chegar em casa. Oh, aleluia. Deus está cuidando. Deus está tratando. Mente como a nava subianda rabandorevécia. Como Abraão intercedia, nós estamos aqui intercedendo também pela tua casa. Estamos em nome de Jesus repreendendo os demônios, repreendendo o mal, repreendendo as enfermidades, repreendendo as contendas, os desajustes. A mulher fala A, o homem entende B, ela fala F, o homem entende J. Uma confusão tremenda, mas hoje esse demônio está caindo por terra aqui. Oh, Rakanda Rabandara Charabando Revácia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A igreja estenda as mãos aqui para frente, em nome de Jesus, para orar por eles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Olha que coisa bonita aqui, olha o exemplo. O pastor de mão dada com a esposa, pedindo a Deus a graça sobre a família dele. Sobre a filha, sobre o filho, que vão lhe dar netos, bisnetos, tataranetos, igual Josué aconteceu. E ele ainda vai dizer, igual Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que autoridade, hein? Fala, eu, os meus netos, meus bisnetos, tataranetos, eu tenho autoridade sobre eles, nós servimos a Deus. O lar que serve a Deus, a respeito, a honestidade, a seriedade. E Deus quer fazer isso na tua família hoje. Amado Deus, eterno Pai celestial, te louvamos diante de ti, te agradecemos, te exaltamos. Estamos diante de ti aqui nessa noite. Estamos aqui no teu altar e perante o teu altar. Ó Deus da glória, te pedindo em prol das famílias, te pedindo em prol da minha família que está lá no Rio de Janeiro, te pedindo em prol da família dos teus servos que estão aqui. Ó Deus da glória, tu sabe e conhece todas as coisas, tu entende todas as coisas, tu sabe o que está, as coisas que estão acontecendo nos lares. Eu sei que tu pode repreender agora a dor, a mágoa, a tristeza, o desajuste. Oh Deus, a contenda. Tu pode repreender agora a separação, aquela aliança que parecia estar sendo quebrada. Em nome de Jesus, une de novo essa aliança. Oh, restaura esta aliança, restaura esse matrimônio, no nome de Jesus de Nazaré. Faça essa obra agora, repreendendo tudo que não provém de ti, seja em nossas vidas, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus te pedimos para sempre. Abraça a pessoa que está do teu lado, adore a Deus junto com ela nessa noite. Abençoe a família dele agora, em nome de Jesus. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é o presente do Senhor.
a minha família. Volte para o teu lugar. É bênção Nós já vamos do terminar. Senhor. Nós já vamos terminar. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Você pode levantar a tua mão comigo e dizer mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não abra mão disso. Não abra mão da tua herança.